paz do Senhor, professores, a A paz do paz Senhor, do irmã Senhor, Neide, a paz paz do do Senhor, Senhor. Gilson. A paz do Senhor, professoras. Que bom estarmos unidos aqui para mais uma lição, né? Mais um podcast EBD em síntese. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 10. O nosso trimestre, né, já está aí Já chegando ao acaba. fim, né? Faltam poucas lições, já passamos da metade. E logo, logo nós estaremos finalizando esse trimestre, né, sobre Provérbios, um livro que nos traz tantos conselhos sábios, né? Um livro tão inspirado, né, cheio de sabedoria. E nessa lição de hoje, nós vamos estudar sobre o cuidado com as palavras, né? Um tópico muito importante, né? Muito importante termos cuidado com aquilo que estamos falando, né? E principalmente aprendermos também a ouvir, né? O que os outros têm a nos dizer, né? É importante. E a nossa lição está baseada lá em Provérbios, Provérbios 12, 13 e 14, Provérbios 13 também, o versículo 3, e Provérbios 18, versículo 20 e 21. A Bíblia diz, vai nos trazer a resposta delicada, acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15, 1. Nós vemos aqui, né, que o Bíblia diz, ele já traz, né, um retrato, um panorama do que será a nossa lição, né, da importância das palavras, né? A palavra, ela pode trazer bons frutos, como pode trazer maus frutos, né? A palavra, ela tem o poder de abençoar, mas também tem o poder de amaldiçoar. E é importante termos cuidado com o uso da palavra. Para nós abrirmos a nossa aula de forma dinâmica, já quero deixar aqui uma sugestão para você, professor, e abrir com uma dinâmica, né? Essa dinâmica nós encontramos aí na internet, está disponível, né? Na internet. E essa dinâmica, ela se abre com uma narrativa, né? Uma história. E a história é a seguinte: de um pai e um filho que vem caminhando por uma estrada, e nessa estrada, né, o pai pergunta para o filho quais os sons que ele está ouvindo nessa estrada. E o filho vai dizer que está ouvindo os sons dos passarinhos. E o pai continua: você não está ouvindo mais nenhum outro som, além dos passarinhos? E o filho faz: não. Então o pai vai responder: eu estou ouvindo outro som, e é o som de uma carroça. E mais, essa carroça, ela está vazia. E o filho fica sem entender, como assim? A gente não está vendo nem a carroça, como o senhor sabe que a carroça está vazia? E a resposta do pai é bem simples: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Então, você, professor, pode ilustrar isso, e após contar essa narrativa, você pode estar trazendo essa ilustração com os potes. Você vai precisar de 2 potes, um mais cheio e outro mais vazio. Eu usei aqui arroz, mas você pode estar usando feijão, enfim, outro grão que você tenha na sua casa, né? E aí você vai trazer essa ilustração, não é que o pote cheio, ele não faz tanto barulho, mas o pote vazio faz muito mais barulho. Então, da mesma forma, são as pessoas, né? Como essa ilustração da carroça. Quanto mais vazia a pessoa, mais barulho ela vai fazer, porque não há conteúdo nela. E Provérbios vai trazer justamente isso, que quanto mais sábia a pessoa, menos ela vai falar, né? O tolo é que abre muitos lábios. Então, Sim. a gente pode trazer essa ilustração para abrir a nossa aula de forma aí bem dinâmica, né? Bem E bem dinâmica. ilustrativa. Um outro ponto que a gente pode já incluir nessa dinâmica é até a questão da observação da palavra do mais experiente, né? Porque pela experiência, o pai disse, eu estou ouvindo uma carroça e pelo som ela está vazia. Verdade, irmã Helene. É, E essa questão da experiência ela é muito importante, não é? E também vai com trazer certeza. um retrato aí de liderança, né? Que nós também vamos ver na abertura dessa lição, né? Vai trazer justamente aí uma aliança, né? Que existe aí entre o tema da nossa lição e o ser líder.
Como é que isso acontece, Gildson? Explica um pouquinho para a gente. Ótimo. O título da lição, o tema que vamos abordar nesse domingo com os nossos alunos, professores, é o cuidado com as palavras. E, de forma abrangente, de forma geral, nós vamos conversar com eles sobre duas coisas, né? Que é a importância de termos o cuidado do que vamos falar e a necessidade de ouvirmos bem. E enquanto estivermos falando isso em sala de aula, sobre a importância das palavras que saem das nossas bocas e de sermos bons ouvintes, os alunos precisam olhar para a gente e ver uma ilustração viva daquilo que a gente está ensinando. Nós precisamos, portanto, ser exemplos para eles. E a aula se relaciona com o tema da liderança, sobretudo porque, hoje em dia, nós defendemos que liderança já não é mais aquelas pessoas que exercem um cargo muito superior e que ficam sobre nós de uma forma destacada. Liderança, hoje em dia, é exercer influência. Então, nós, como professores, né, que temos alunos que estão ali domingo após domingo e que temos contato com eles na semana, né, praticamente todos os dias, nós exercemos influência sobre isso, influência no ensino. Como professores, querendo ou não, você é um líder, por você exercer essa influência com os seus alunos. E por isso você precisa ser exemplo para eles, para que, ao olhar para vocês, essa influência ela seja positiva, eles possam ver pessoas em nós que têm palavras moderadas e que são bons ouvintes. E nós precisamos entender que, enquanto professores, nós somos líderes, sobretudo pelo a importância da influência que temos que exercer nos nossos alunos. E essa influência ela só vai ser positiva a partir do momento em que nós nos relacionarmos bem com eles, porque liderança é influência, e essa influência ela só é eficaz quando nós nos relacionamos. Não dá para ser um professor que tem contato com os alunos só no domingo e um contato muito assim de transmissão de conhecimento. Nós precisamos ser pessoas que, durante a semana, conversa com eles, traz palavras para eles, para os alunos e, sobretudo, os ouve. Escuta as suas queixas, escuta os seus problemas, escuta os seus sonhos, escuta os seus temores. E esse relacionamento, né, que vai além do momento da IBD, de 50 minutos, 1 hora e pouco de sala de aula, vai gerar confiança e liberdade entre o professor e o aluno, entre aquele que está ensinando e o grupo que está recebendo o ensino, né? No nosso caso, os pré-adolescentes. Isso vai fazer com que você, como professor e líder, exerça influência positiva sobre eles. Então, você precisa entender, né, que como professor você é um líder. Todo professor, ele é um líder. Ele não é só uma pessoa que transmite conhecimento. Ele é uma pessoa que influencia, né? E nós precisamos ser bons influenciadores, né? Precisamos ser uma influência positiva, porque todo mundo influencia. Uns para o bem, outros para o mal. Então, à medida que a gente ensina, eles precisam olhar para a gente e dizer assim, de fato, meu professor vive aquilo ali. Ele fala só o que é para falar, ele fala coisas boas e ele ouve muito bem. Não adianta de nada a gente ficar falando, cuidado com as falas, ouça bem. E eles ficarem assim, olhando para a gente. E eu já quis tirar dúvidas aqui em sala de aula, mas o senhor nunca me deixou falar. Parece como a gente diz, né? Parece uma matraca, né? Não para de falar, só despejando conhecimento em mim. Então, assim, eles precisam olhar para a gente e ver esse exemplo. E à medida que a gente se relaciona com eles como bons ouvintes e pessoas que traz bons conselhos para eles, nós vamos influenciá-los e vamos ser professores e bons líderes. É isso. Verdade, Gildson. E essa questão da palavra, né? Como nós fazemos uso da palavra dentro da nossa classe é muito importante, porque tanto tem aquele professor que fala demais, não deixa o aluno falar nada, nem perguntar nada, nem questionar nada, né? Como tem aquelas situações em que o professor faz do espaço de sala de aula um momento de desabafo, de falar daquilo que está lhe desagradando na igreja e
não é o contexto, né? Não é o momento, né? Então, que tenhamos cuidado, nós vamos estudar sobre isso, né? Que nós venhamos também nos policiar nas nossas palavras, como nós nos direcionamos aos nossos alunos, se nós abrimos espaço para que eles falem também, né? Se nós sabemos também escutar, né? Que é algo que nós precisamos também exercitar e É que a verdade, lição também chama a atenção para isso, é né? verdade. Nosso primeiro tópico fala justamente sobre isso, a necessidade de saber ouvir, né? É preciso ouvir mais, né? Através da nossa fala, acontecem ali os nossos relacionamentos, e a fala, ela pode iniciar um relacionamento, pode manter um relacionamento, e pode também romper um relacionamento. Então, a fala, ela tem esses papéis, né? Então, através da fala, nós nos construímos enquanto pessoas, nós somos orientados pelos nossos pais, nós construímos alianças com os nossos amigos. Então, tudo isso vai, então, sendo influenciado justamente pela fala, né? Pela forma como nós nos comunicamos. E a lição ela vai trazer que há uma influência, né, com relação à fala, há uma influência da família, né? É, Isso quer dizer que quando uma família fala mais, pode ser que a pessoa fale mais, ou o inverso, né? Pela família falar muito, a pessoa pode ser mais retraída, mais Uhum. calada. Então, isso pode acontecer, né? Não é porque a minha família é mais calada que eu vou ser calada também. Pode É, acontecer, mas pode acontecer o inverso. E é, só que nesse contexto a gente não pode simplesmente é, dizer, não, eu sou assim, meu temperamento é assim, é por isso que eu falo muito e eu falo mesmo. Não, não é dessa forma, também não é assim. Então, se nós tivermos, né, é importante trazer isso para os adolescentes. Se o adolescente tem um temperamento que fala mais, isso não significa que nós estamos isentos de policiar as nossas palavras, certo? Até mesmo porque, enquanto cristãos, nós precisamos desenvolver em nós os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é justamente a temperança, né? é, Nós Uhum. sabermos ponderar, não termos exageros em nada, né? Nós estamos ali exatamente. ponderando, e isso inclui a nossa forma de se expressar e a nossa fala, né? A gente Isso, precisa saber administrar a nossa fala, como nós estamos nos comunicando com o outro, e também aprendermos a ficar calado, né? Existe tempo de falar e existe tempo de calar, né? Como diz em Uhum. Eclesiastes. Então, nós precisamos aprender a ouvir, né? E também a questão de ser apressado ao falar, né, nos traz um contexto em que nós muitas vezes podemos realizar aí julgamentos apressados a uma pessoa, né, por ser muito apressados a falar. A gente pode acabar julgando erradamente uma pessoa, pode acontecer situações em que nós venhamos a passar por vergonha por causa de alguma palavra precipitada, né? Porque nós nos precipitamos em alguma afirmação, enfim, falamos algo que nós não demos tempo para saber se aquilo era verdade ou não, e aí já comentei contra a pessoa. Então, tudo isso é preciso nós estarmos prontos para ouvir, né? E ser tardios em falar, né? E aí a parte C, né, da lição vai trazer. Você fala demais, né? Essa Hum. pergunta, né? Para que a gente venha pensar, como é que eu estou falando? Será que pergunta aos seus alunos, né? Vocês acham que vocês falam demais, né? Como é que é, está essa questão, né? Porque as palavras, né? O comentário inoportuno, né? Ele é muito infeliz, né? Provérbio vai dizer justamente que há palavras que são como espadas, né? Como pontas de espadas. Então, tudo isso nós devemos considerar quando nós precisarmos falar. Então, é importante trazer isso para o nosso aluno, né? Frisar bem, né? A palavra também vai dizer em Provérbios, né? Que é mais fácil conquistar, né? É mais difícil conquistar um irmão que está ferido, né, do que conquistar uma cidade forte, uma né? É mais cidade forte. difícil.
mais difícil. Então, nós devemos ter cuidado, né, na nossa fala, aprender a ouvir, justamente para manter os nossos relacionamentos e estar sempre pensando sobre o que a gente vai falar, né? Que vai tratar já no nosso entrar já no nosso tópico 2, né? Pare e pense, né? Antes É, de falar. antes de passar para o tópico 2, deixa eu só acrescentar algo nesse primeiro momento, né? Na classe, na sala de aula, em relação à questão da liderança, né? Na sala de aula, é uma grande oportunidade, né, para o professor conhecer, o professor que gosta de ouvir, né, que sabe ouvir, é uma excelente oportunidade para ele conhecer os seus alunos, porque principalmente nessa fase, né, de pré-adolescentes, eles estão assim naquele momento em que eles precisam falar tudo o que acontece com eles. É bem interessante isso na sala de aula, né? Eu tenho uma lista enorme de motivos de oração, né? Nesse relacionamento com eles, né? De estar na sala de aula. E aí, como é que foi a semana? Como é que vocês estão? E assim, tem uns que falam mesmo. E a igreja, geralmente localizada no bairro popular, eles vão estudar basicamente quase todos, né? Na mesma escola, se não todos, a maioria vão estudar na mesma escola, então eles têm contexto de escola, contexto de família, contexto de brincadeiras de rua, eles têm contexto de WhatsApp, para contar assim abertamente, se ele confiar no professor, né? Então, uma excelente oportunidade, né? O líder, porque professores são formadores de opinião, né? São talvez a liderança que está na ponta da lança, né? Ali com seus alunos. E aí, agora, para fechar essa última parte do primeiro tópico, né? Que a fala no seu tempo certo, né? Aqui em Provérbios 25, 11 e 12 diz que como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de joia de ouro puro, assim é a repreensão dada por um sábio e um ouvinte atento. Amém? Amém. Amém. Já entrando para o tópico 2, que fala sobre a necessidade da gente parar e pensar antes de falar. Nós precisamos aprender essa arte de pensar antes de falar. Eu acredito que todos nós estamos amadurecendo nisso aqui, né? Estamos crescendo nisso aqui, estamos aprendendo ainda. Porque, naturalmente, nós somos pessoas que falam sem pensar, né? A gente tanto não ouve, né? Ouvir é uma arte que a gente precisa aprender, como também precisamos aprender a pensar antes de falar. Tem uma técnicazinha que nos ajuda muito, né? Que é aquelas 3 perguntazinhas que a gente faz antes de falar algo, né? O que eu vou falar, o que eu vou falar, né? Como eu vou falar e quando, né? O conteúdo, a forma e o tempo. Se a gente responde essas 3 perguntinhas, a gente sai de muitas enrascadas. E eu acho muito interessante o conteúdo que esses pré-adolescentes estudam e a importância da gente enquanto professores. Estamos ensinando coisas para eles que eles vão assimilar ali com uma certa dificuldade, mas com a graça de Deus e o Espírito Santo vai dar certo, mas que vão ajudar eles demais na vida, né? Eu estava pensando aqui, eu já entrei na igreja já adolescente e não tive a oportunidade que o pré-adolescente, os nossos alunos vão ter domingo de aprender sobre isso. Se eu tivesse aprendido sobre isso, talvez eu tivesse saído de muita furada que eu entrei, por não ter pensado antes de falar, né? Porque é como meus pais diziam, falou uma vez, a palavra não volta. E o vento leva, e parece que quanto mais o vento leva, mais aquilo que você falou é modificado para pior, né? E saiu, já era, né? Se for uma palavra errada, no tempo errado, falada de uma forma errada, não tem mais jeito. Vai fazer alguma coisa ruim e vai prejudicar outros e a você mesmo.
Então, a importância da gente pensar antes de falar, ela é muito grande. A gente precisa pensar antes de falar. E a gente vai ensinar os nossos alunos, nossos pré-adolescentes, a pensarem antes de falar, para eles não caírem em 4 armadilhas, conforme está na lição. As 4 armadilhas são... É interessante, inclusive, que se tiver algum dicionário, né, em sala de aula, eles possam ter acesso, porque alguma dessas palavras, nem a gente, quando professores, já teve contato com elas, né? Lisonja, a gente já escutou, já leu, já ouviu, já falou. Fofoca, calúnia. Agora tem um aqui que eles vão dizer o que é isso, professor. O que é isso? Que é a aleivosia. Quando você for dizer isso, eles vão dizer o que é isso. É o nome de uma planta, né? É o nome de um desses personagens de antigamente, né? Que tem um nome estranho para a gente. Então, a gente vai ter que explicar tudo isso. São 4 armadilhas que eles precisam fugir, e eles só fogem se eles pensarem antes de falar. A primeira é a lição, que é o elogio exagerado. O que nós chamamos, né, traduzindo para as nossas expressões do dia a dia, bajulação. Que é quando a gente faz aquele elogio exagerado. Né? A pessoa é boa, mas é que diz, você é muito boa, você é demais, você é incrível, né? Você é maravilhosa. Nesses dias eu vi a minha sobrinha com 4 anos de idade, olhando para minha esposa e dizendo, Esté, você é maravilhosa. Onde é que essa menina aprendeu isso, né? Essa expressão. Então, assim, desde cedo a gente aprende a fazer uns elogios assim, exagerados e que não batem com a realidade. Né? Tanto do que a gente vê do lado de fora, como o que está dentro do nosso coração. Verdade. Às vezes a gente só era para dizer assim, você é um abençoado, uma abençoada. Mas aí, por a gente querer ganhar alguma coisa, a gente vai e aumenta o elogio. Aí os pré-adolescentes, eles não precisam de esforço nenhum externo. Eles já trilham esse caminho. Todo ser humano. Né? Ele vai convivendo com as pessoas, vai vendo, vai observando, começa a perceber que quando você faz um elogiozinho exagerado, uma bajulação, você ganha algumas coisas, você ganha benefício. Então, eles vão seguindo esse caminho com as suas amizades, com colegas da igreja. Só que isso prejudica tanto a ele, que não está sendo sincero, né? E que em algum momento vai ser chamado de bajulador, né? Em algum momento vai ser chamado, como prejudica outra pessoa, que vai, não sei, ter seu ego inflamado, né? E às vezes a pessoa até percebe quando é um elogio falso, né? Às vezes eu percebo, né? Meu grande amigo, eu digo como é que é, Às né? vezes a pessoa nem se sente assim, né? Abençoado, não sei, sem você as coisas não andam, como é que é, né? Abaixo, né? Não é por aí, não. Então, a primeira armadilha é a lisonja, que é esse elogio exagerado. A segunda é a aleivosia. Essa palavra difícil que significa nada mais nada menos que meia-verdade. É uma verdade que esconde algumas mentiras por detrás, que nós poderíamos chamar até de engano. Quem pratica essa meia-verdade, na verdade, já querendo enganar. Um exemplo prático é, você chega e diz assim, me empresta um dinheiro que eu vou devolver depois de 2 meses. O que é que a pessoa imagina? Quem está emprestando? Com 3 meses, no mínimo, eu vou receber. Só que a pessoa paga com 5 anos. Né? Aí vai dizer, rapaz, 5 anos, mas não falei a você que era depois de 2 meses? 5 anos é depois de 2 meses. Só que é uma verdade, mas que contém uma mentira. Né? E os pré-adolescentes, eles são pessoas que gostam muito dessas coisas. Eu estou dizendo isso porque quando eu era pré-adolescente, não era da igreja, eu gostava muito disso. Né? Pegar os outros numa verdade, mas na verdade eu estava enganando. Pedir algum brinquedo emprestado, prometer fazer alguma coisa querendo receber algo, né? Em troca. Aí você vai e inventa meias verdades para enganar as pessoas e sair lucrando. Isso é tão importante, gente, tão importante. O que eu vou falar aqui não é invenção da minha cabeça, mas eu já escutei um ancião da igreja dizer que meia verdade não é pecado. Mas eu escutei já um ancião da igreja dizer que meia verdade
não é pecado, mas meia-verdade é pecado, porque não é a verdade por completa. E verdade que não é inteira é mentira. A verdade Exatamente. que não é inteira, não é verdade do início ao fim, que esconde algum engano, alguma malícia, algum erro, alguma desinformação, ela não é verdade. Ela é tudo menos verdade. Então, os pré-adolescentes vão aprender que tanto o elogio exagerado é errado, e que a gente precisa pensar antes de falar, né? Antes de dar esse elogio todo, pense, será que é isso tudo mesmo? Será que é isso que está no meu coração para essa pessoa? Né? Eu gosto muito de Jesus, porque Jesus elogiava as pessoas, mas ele só elogiava quando era para elogiar mesmo. E o elogio de Jesus era na medida certa. Quando ele vê uma pessoa que tem fé, ele dizia, grande é a tua fé. Quando Jesus disse que a fé da pessoa era grande, é porque era grande mesmo. Mas quando ele chegava para uma pessoa e dizia assim, hipócrita, é porque a pessoa era hipócrita mesmo. Ele não chegava para uma pessoa que era hipócrita e dizia assim, grande é a tua fé, né? Você é um verdadeiro israelita. Não. Só para pessoas que de fato não eram. Então, quando a gente pensa, a gente foge disso. A meia-verdade, a leivosia. Se a gente pensar, a gente vai falar a verdade por inteiro, sem enganar as pessoas. E, por último, né, tem duas outras armadilhas que se relacionam, são mais presentes no nosso meio, nas nossas vidas, do que a gente imagina, que é a fofoca e a calúnia. A fofoca é falar do outro, falar da vida alheia, todo mundo sabe disso. Você falar a palavra fofoca, não precisa de dicionário para os pré-adolescentes, eles sabem. Né? Eles sabem. Desde cedo, o ser humano aprende a ser fofoqueiro, né? Desde cedo. É só viver. E, como crentes, nós precisamos entender que a fofoca é pecado. Né? Existem alguns pecados que a gente já tirou o rótulo de pecado, mas continua sendo pecado. Fofoca é um deles. Né? E a calúnia, que é pior do que a fofoca, porque a gente inventa uma história, mente sobre o caráter, às vezes, da pessoa. Né? Quem já passou por uma calúnia sabe o quanto ela é destrutiva, o quanto ela acaba com o ser humano. E, às vezes, os pré-adolescentes, eles fazem tudo isso que eu falei aqui, por brincadeira. Eles não têm, assim, o pensamento de um ser humano já adulto de fazer aquilo para prejudicar. Eles fazem porque todo mundo faz. Né? Eles bajulam porque todo mundo faz. Eles contam meias verdades, enganam porque todo mundo faz. Eles fofocam porque todo mundo faz. E eles praticam a calúnia porque as pessoas da escola, da sala de aula, né, do parquinho, do esporte fazem também. Então, eles precisam aprender que tudo isso é errado, porque destrói o próximo. E o único caminho de sair de tudo isso é pensar antes de falar. Opa, o que eu vou falar é uma calúnia e é pecado. E se eu falar ela, eu vou destruir com a integridade e o caráter do meu próximo. Então, eu não vou falar ela. Pensei, olhei, né? Respondi aquelas 3 perguntinhas: o que, como, quando, e falo corretamente, para não prejudicar ninguém. Então, eles precisam aprender essa arte de pensar antes de falar. E nós temos um papel muito importante enquanto professores, né? Oi. E essa questão do pensar antes de falar, ela é um fator muito importante no que diz respeito a todas aqui, mas principalmente a calúnia, né? Porque a gente pode acabar cometendo a calúnia sem perceber, né? Por não pensar antes. Às vezes, por exemplo, Gilson me diz alguma coisa da irmã Eleide. Aí eu não procuro saber se é verdade, eu não penso sobre isso, eu simplesmente transmito para outra pessoa, né? Sem saber sem julgar se é verdade ou não, né? Não penso que não possa ser verdade, e acabo cometendo uma calúnia sem querer, né? E depois, para desfazer esse problema, é bem mais complicado, viu? Não tem Aí, como. E no mundo de fake news, né? Era isso que eu ia dizer, em tempos de fake No news. mundo de fake news, Pois é. dá um trabalho Tempos de muito fake grande a news. gente averiguar tudo para saber se é verdade. Eu acho que o melhor mesmo é a gente não falar nada, né?
Porque, assim, alguém me traz uma informação, até eu saber se aquilo ali corresponde à verdade, eu vou conversar com muita gente. Aí, nesse processo, eu posso pegar outra mensagem errada. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem passou por uma calúnia sabe o quanto isso mexe com a gente. Estou falando porque eu já passei, né? Uma calúnia pesada Acho que quase todo tira a noite mundo. de sono, traz ansiedade, Isso. traz medo. Você pensa em sua reputação, N coisas. N coisas. É verdade, é verdade. E assim, quando a gente pensa na fala, né, eu vou falar, em que momento eu vou falar, como eu vou falar, né, e o que eu vou falar, a fala ela está totalmente ligada à linguagem, à expressão, à comunicação. E quando eu penso em linguagem, né, eu não estou só, né, eu não me comunico só com a fala, eu me comunico com gestos faciais, né, com mímicas, eu posso me comunicar, né, de várias formas, com um olhar, a gente se comunica com um olhar, né? Às vezes eu estou com meu esposo em algum lugar e de repente passa. Uma vez, uma história assim básica, uma vez a gente estava no supermercado, eu num canto da prateleira, ele no outro, passou uma pessoa muito engraçada por nós, e instantâneo, assim, foi imediato, né? Olhamos um para o outro, e com o olhar, né, nós nos comunicamos e começamos a rir. Né? Ele lá no canto dele e eu lá onde eu estava. Então, nós precisamos ter cuidado, e aí, antes de entrar no terceiro tópico, eu quero só trazer uma palavra, né, aqui em Provérbios 6, no verso 16, 17, 18, que diz assim: essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. A pessoa que profere mentiras está falando. Então, a sétima coisa, Deus abomina, né? Aquele que conta mentiras a respeito dos seus irmãos. Isso sim, os nossos alunos, eles precisam, né, conhecer a palavra de forma íntegra e saber que o Senhor, ele nos ama de forma incondicional, mas o Senhor, ele não tolera o pecado, né? Ele o pecado o Senhor aborrece todo e qualquer tipo de pecado, e a mentira é um pecado tanto quanto os outros. Mas voltando para a questão da comunicação, no terceiro tópico nós vamos falar de educação. Né? Às vezes você está num ambiente e você percebe que as pessoas estão olhando para você de forma esquisita, ou tem alguém fazendo um sinal para o outro, né? Fazendo lá. E isso, gente, isso é de uma falta de educação e de um mau gosto, né? Muito feio. A carta de Tiago, né, destaca que o servo de Deus deve estar pronto para ouvir, mas demore para falar. Né? E também demorar ainda mais ainda para ficar com raiva a respeito do próximo, bem como a responsabilidade com o que se fala é fundamental. Então, nós somos responsáveis por toda a nossa forma de comunicação, não apenas com a palavra, não só com a palavra. Eu acho assim, de extremo mau gosto você ficar censurando as pessoas com o olhar. Isso é muito feio, porque se a pessoa observa isso, a pessoa perde o jeito. Imagine você estar lá no púlpito e, de repente, você começa a falar e as pessoas começam a se retorcer nas cadeiras. Ninguém está dizendo nada, mas as pessoas estão se comunicando, estão dizendo assim: que coisa, que palavra horrível, isso não está me agradando. Né? Para logo, pregador. E apesar de que a gente não está, né? Ninguém abre a boca no púlpito para agradar a igreja, mas sim para dizer o que a igreja precisa ouvir, mas é de extrema falta de educação esse tipo de situação. Só para
entrar nessa questão da educação e da comunicação. E aí nós precisamos falar com respeito e humildade, né? E aí eu volto para a questão da comunicação. Nós precisamos, eu vou tirar essa palavra falar e vou usar a palavra comunicar. Nós precisamos nos comunicar com respeito e humildade. Aprender a olhar para as pessoas, né? Um olhar educado, com simplicidade, né? Tentando compreender o que a pessoa quer comunicar, porque às vezes a pessoa quer dizer algo e ela não está conseguindo se expressar com a sua totalidade, e o nosso olhar deixa a pessoa confusa, né? Aí a gente causa ainda mais confusão. Então, assim, vamos nos expressar com respeito e com humildade, para que a comunicação ela flua, né? Ela flua de uma forma mais plena. E nós somos totalmente responsáveis por toda e qualquer forma de comunicação que nós exercemos. Isso é fundamental, né? Nós precisamos de uma vez por todas deixar isso claro, porque mesmo que você não esteja falando, como eu já disse, né? Às vezes a sua comunicação, as suas expressões, um apontamento, uma mímica que você faz, um gesto, né? Acaba trazendo transtorno, e a pessoa ferida, ela vai, de alguma forma, expressar o seu desprazer com aquilo. Então, nós precisamos, sim, aprender a pedir perdão, a assumir o que dizemos, né? Você é responsável pelas suas palavras, sua boca pode ser usada para bem dizer ou mal dizer o próximo, a escolha é sua, mas lembre-se que ele trará consigo, que ela trará consigo as suas consequências. E aí vai, sim, muitas vezes ser necessário a pessoa pedir perdão, vai ser necessário você assumir publicamente o que você disse ou deixou de dizer. Olha o que é que nós estamos vendo, né, nesses últimos dias aí nas redes sociais. Pessoas importantes que vêm para as redes sociais fazer algum tipo de explicação, né? Como nós vimos essa semana no jornal, o repórter, o âncora do jornal, veio se desculpar porque usou a palavra esquizofrenia de uma forma equivocada, como se dissesse que o esquizofrênico é alguém confuso, é alguém que não sabe o que está fazendo, quando, na verdade, o esquizofrênico é alguém que tem um problema, né, relacionado, um problema relacionado à mente, e é uma doença, né, algo biológico, e ele usou a esquizofrenia como se fosse uma confusão social. E eu entendi o contexto em que ele aplicou aquela palavra, mas uma pessoa, talvez doente, tenha se sentido ofendido, e aí, por causa disso, certamente ele deve ter ouvido alguma crítica e ele veio a público para dizer que estava errado a respeito do assunto. E aí, para entrar, né, para fazer uma aplicação prática dessa atividade, nós podemos aqui fazer o jogo da mímica, né? Eu pensei aqui que esse jogo poderia incluir canções, hinos, corinhos, alguma coisa mais complexa, né? 3 palavrinhas, aquele do põe o seu dedo no nariz, do nariz, né? Esses hinos, né? Esses corinhos que nós cantamos tanto com eles na congregação, e aí para ver se eles lembram, trazer a memória, fazer um momento de brincadeira, aquele momento de confraternização que eles tanto gostam, né? Usar os corinhos, as canções, os hinos, para fazer essa brincadeira. E até histórias bíblicas, momentos, né? Fatos específicos, por exemplo, Jacó lutando com o anjo, o momento da crucificação, alguma batalha, alguma dessa forma, porque na medida em que a gente vai trazendo as informações, eles vão rememorando aquilo que eles já estudaram, né? Aquilo que eles já viram no passado, porque
em algumas aulas dessas, a gente fez alguns resgates desses, e assim, eles respondem muito bem, contam as histórias completas, e é muito bacana. Então, tudo isso em forma de mímica, né? Mas essa dica vai no podcast, né? Eu vou colocar lá o nome das musiquinhas que pode trabalhar com eles, né? Das canções, dos hinos e dos corinhos, também das histórias bíblicas, e uma outra forma também seria imagem e ação, que é aquele lá do desenho, né? Eu acho que a mímica ela é mais bem-vinda, né, por causa dessa questão da comunicação plena, como um momento de observação, né, em que o aluno vai observar o gesto do outro, a forma como o outro se expressa, para tentar comunicar o que ele quer dizer. Né? Eu acho que é um momento interessante para trabalhar com eles. E Para exercitar o potencial. o Os visualizar sentidos. também. Observação. Desenvolver aí o potencial de Observação. observação. Né? Observação, atenção, audição. Isso. Para que eles entendam assim, que não é só, a comunicação ela não é só falar. E assim também o perigo, né? O perigo disso. Um dia eu fui vítima disso, um dia desse, e aí você fica tentando entender o que foi que aconteceu. Eu dormi em algum momento, né? Você para e a pessoa está olhando para você de boca aberta, tentando saber o que está acontecendo com você. E você fica tentando entender também, né? O que está acontecendo ali. Mas, enfim, é assim mesmo. E precisamos aprender a ser responsáveis com isso. Isso é muito importante. A gente não pode, dentro do ambiente, né, da congregação, ambiente congregacional, a gente não pode estar se expressando de toda forma, porque o nosso corpo fala, gente. A gente não fala só com a boca. O nosso corpo fala. Eu vejo pessoas assistindo o culto de braços cruzados. Você está dizendo assim, não estou recebendo. Não estou recebendo, nosso corpo fala. Né? Nós precisamos aprender isso. E é extremamente significativo. A nossa linguagem, a nossa fala, é só uma parte da nossa forma de comunicação. Isso, comunicação social. Né? Nossa comunicação social, no mesmo momento que nós estamos falando, nós estamos nos comunicando de várias formas. Eu posso dizer uma coisa e as minhas expressões faciais dizerem outra totalmente diferente. Eu também já tive essa experiência de ouvir a pessoa dizer uma coisa, mas o rosto dela não estava querendo dizer. Isso é muito confuso, gente, é muito confuso. Então, assim, precisamos, né, nos responsabilizar com essa comunicação. Verdade, Meili. Chegamos ao fim de mais uma lição, né? Abençoada. E nós desejamos que essa lição ela seja muito proveitosa para você, professor, para sua classe, né? Que nós, enquanto professores, também venhamos a nos policiar com as palavras que usamos, com os gestos que utilizamos, porque os pré-adolescentes eles estão ali atentos, ó, observando sempre, né? Aquilo que nós estamos dizendo, se as nossas palavras condizem com a nossa conduta. Então, tudo isso é importante, né? Nós estamos aqui sempre falando isso, que nós não venhamos apenas a falar sobre a lição, mas que nós também venhamos a viver a lição que nós estamos tentando ensinar. Então, que a paz do Senhor seja com você, que você tenha um domingo abençoado, uma aula muito produtiva com seus alunos, é o que nós desejamos. A paz do Senhor e até a próxima lição. A paz do Senhor, Gil, a paz do Senhor, até a próxima.